Ok, gente, estamos aqui para as previsões do capítulo 322, mano. Assim, já temos as prévias, né? A partida entre Blue Lock e Nigéria esquenta, isso traz o ego que Sag possui, isso traz o ego de Sag para ser revelado para nós nessa reta final. A partida esquenta no sentido de que é um jogo acirrado, né, gente? Sinceramente, não é um jogo que tem dificuldades o Japão, mas ainda assim é um jogo onde não tá tudo acontecendo de bandeja, né? Os meninos vão fazer 4 gols por mérito, não necessariamente apenas por demérito da Nigéria. Não são falhas da Nigéria, tá ligado? São pontos positivos pelo lado dos jogadores do Japão. Acho que essa partida esquenta deve ser nesse sentido. Mas bem, capítulo 322 deve englobar o flashback do Yuichi na Europa e são altas as chances de um Nilguin aparecer, tá bom? Eu já tava na expectativa e eu acho que a cada vez que se aproximamos mais desse capítulo aí, devemos sim começar a criar expectativas sobre isso, até porque vamos mostrar novamente o Sag na Espanha? Para só pra pensar um pouco. Se nós vamos ter um flashback do Sag, o mais lógico não seria esse flashback ir demonstrando diferentes cantos que ele foi, o que ele aprendeu, pelo menos um pouquinho o que ele aprendeu por lá. Eu acho que todo mundo já tem mais ou menos a ideia aí do que é a conclusão que ele chegou, né? Ele mesmo dá de cara no final do capítulo qual foi a conclusão que ele chegou com seu arco de treinamento ali na Europa. O ego dele vem a partir desse desejo de se autoconhecer, desse desejo de saber até onde ele pode ir, mas nós ainda não entendemos exatamente como que ele chegou a essa conclusão. Realmente foi o que eu entendi, eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, mas quando eu li o final daquele capítulo 321, eu fiquei com um sentimento, cara, o Sag respondeu o Onazi tão na lata, tá ligeiro? E aí o capítulo acabar já avisando que vai ter o flashback no próximo, dá meio essa ideia de que, pô, foi nesse flashback aqui que ele desenvolveu essa linha de raciocínio, que ele chegou a essa conclusão. É o que eu entendi. Não sei se vocês têm a mesma opinião, se vocês tiverem uma diferente, por favor, comentem aqui embaixo, mas se o capítulo 322 for retratar o flashback do Sag na Europa, eu acho que no mínimo podemos esperar um jogador, ok? Um jogador sendo mostrado novo aí dos Nilguins. E se fosse pra mim apostar em qual vai ser o jogador, eu diria que é o da Inglaterra, beleza? Eu diria que é o da Inglaterra. Eu acho que já estamos no finalzinho aí da partida contra a Nigéria e é um momento muito bom, é um ambiente muito propício pra se apresentar alguém novo, pra já criarmos uma mínima expectativa depois desse arco ser finalizado, até porque, ao que tudo indica, o próximo jogo a acontecer na Copa do Mundo Sub-20 dentro do grupo do Japão é Inglaterra versus França. Pelo que tiramos por lógica, a França deve ganhar a Inglaterra, já que, com base na Liga Negoísta, era sempre assim, né? Acabava uma partida, a próxima partida, o jogador o jogador principal dessa próxima partida aí, ganhava um foco, né? Tivemos o exemplo melhor, pra vocês se lembrarem. Pô, o Rim tava badalado pra caramba no top ali da Liga Negoísta, quando foi pra enfrentar o Uber, simplesmente o Barou mete um hat-trick e nós temos aquela página icônica do Barou de costas com o novo valor dele em cima. Pronto, não é isso que acontece normalmente. Eu acho que sim, como a França vai enfrentar o Japão, devemos seguir quando acabar essa etapa aqui, quando for mostrar o que aconteceu no jogo deles, com a França ganhando, mostrando o Loki sorridente ou algo do tipo. Mas se for pra ter lógica mesmo, eu gostaria que nós já tivéssemos uma ideia de qual, tá bom? É o Nilguin que deve vir por aí. E se não for pra mostrar um da Inglaterra, que só vai acontecer um arco depois, né? Ainda temos o arco contra a França pra vir um da Inglaterra. Pode ser que aconteça de mostrar o Nilguin da França. Eu ainda tô com curiosidade pra saber se a França tem ou não o Nilguin. A galera sempre se confunde, né? O Loki não é Nilguin porque ele é bom demais pra ser, ok? Nilguin são promessas. O Loki já tá bem afirmado. Ele já é realidade, pra falar a verdade. Bem, de toda forma, eu enxergo que há esse espaço. Provavelmente, se realmente vier a aparecer um Nilguin, vai ser a coisa mais comentada da semana inteira, né? Vamos concordar. Independentemente do que for falar sobre o ego do Yoshi, do que ele tiver entendido sobre si mesmo assistindo esses jogadores profissionais, independente disso, ninguém nem vai sequer focar em falar sobre essa baboseira do Yoshi. Todo mundo já meio que entende muito bem, né? O que tá levando o Sag até aqui. Só vão trazer mais contexto pra essa próxima situação se desenvolver na etapa
pra final da partida. Só que ainda assim, eu sou dos caras que quer entender o que mudou no ISAG depois desse arco, desse time skip. Porque eu passei um bom tempo, ouvindo gente reclamando, pô, o ISAG foi viajar enquanto os meninos foram treinar. O que mudou no ISAG nesses 30 dias? Ele só ficou assistindo partida. Isso aí não muda muita coisa não, pra ele. Como assim, galera? Não muda muita coisa, pô. Como assim? Literalmente o jogador mais cabeça da equipe foi aprender mais sobre o futebol profissional assistindo jogos de nível acima do que ele já estava acostumado e com uma missão, né? Ele não foi só com o propósito, eu vou curtir um jogo. Ele foi com a mentalidade de eu vou treinar, eu vou aprender com esses jogos que eu tiver assistindo, eu vou evoluir como jogador de futebol. Então, tirando com base nisso, eu acho que sim, ele vai ter evoluído, mas vocês também não sentem ao longo desse primeiro arco uma falta, não, do Yoshi? Assim, eu não sei se em certo dá pra se afirmar que é meio que a situação não era muito boa pra ele, no geral. Até agora, o ISAG não sentiu tanta dificuldade jogando junto do Japão, então ele vê os companheiros marcando gol, eles vê todo mundo em sintonia, já tava bom pra ele, tá ligado? Não precisou dele ser o protagonista dessa partida, e vai ter vezes que ele não vai ser o protagonista das partidas mesmo, ok, tá tudo bom, mas ainda assim eu fico com aquela questãozinha na cabeça, pô, se o ISAG evoluiu tanto, até esse momento pelo menos, já não era pra ter mostrado, não. Então eu tô meio que realmente começando a entender, pô, o ISAG apertou o freio durante essa partida mesmo, ok? O ISAG não jogou no seu nível máximo de habilidade, ele não tava animado, agora que o Rin foi fazer esse gol em cima dele, ele voltou a se animar, até as próprias palavras dele, né? Rin, continue a evoluir, que aí o meu processo vai ganhar impulso com base na sua progressão. Eu acho que sim, dá pra se interpretar que o ISAG só se animou pro jogo depois do Rin fazer esse gol nele, ele meio que agora tá com espírito competitivo, pô, não vou sair por baixo não, vou deixar o meu também na partida. Vocês também não veem dessa forma não? Então, se for realmente isso, o capítulo passado já deixou meio na cara, mas realmente o ISAG desprezou a Nigéria legal ao longo do jogo, tá bom? Ao longo do jogo desprezou legal. Agora que ele animou o adversário, criou um cenário onde ele possa brilhar mais, ele vai vir com tudo. A pergunta que fica é, o que melhorou no ISAG? Eu acho que todo mundo vai ficar com essa dúvida e vão bater muita cabeça, porque o ISAG do fim na Liga Egoísta, por mais que tenha algumas questões físicas para ser resolvidas, talvez em teoria aí do público, algumas novas habilidades para serem desenvolvidas, como drible e etc. É teoria, né? Do público. Ainda assim, você olha pro final da Liga Egoísta e pensa, pô, o ISAG já tá um jogador completo. O que eu preciso alterar? Se baseando no que o Ego mandou ele fazer, eu acho que realmente é só uma questão de perspectiva. Eu gostaria de chegar aqui no vídeo e dizer, pô, essa é a nova arma do ISAG, o ISAG vai vir com a arma bolada e não sei mais o que, mas, cara, o Yoshi já se posiciona muito bem, o cara já faz uma leitura de campo muito boa, o cara ajuda a equipe quando precisa, o cara já tem uma arma de finalização que ele duplicou, não era nem necessário tanto que o ISAG dominasse a outra perna, mas ele decidiu dominar pra ter mais recurso e conseguiu fazer isso tranquilamente. Eu realmente penso que é só uma questão de mudar de percepção, beleza? Quem teve isso muito e foi uma reclamação do caramba na época foi em Jujutsu Kaisen, né? A progressão da Maki em Jujutsu Kaisen foi de uma forma bem esquisita pra alguns, porque eu não vou nem spoiler, tu não precisa nem entender muito de Jujutsu Kaisen, mas o que eu quero que tu entenda que foi a reclamação da Maki naquela época era que, tipo assim, a Maki já era muito poderosa, já era muito habilidosa no universo de Jujutsu Kaisen, só que a forma como ela via, a forma como se enxergava, a forma como ela interpretava as coisas não estava alinhada com o nível de poder que ela tinha. Quando ela conseguiu ali num arco desenvolver isso, mudou a perspectiva, ela já tinha o corpo totalmente desenvolvido, ela já tinha praticamente tudo que era preciso. Ela só não sabia como juntar esse tudo e utilizar da melhor maneira. Pá, instalou quando ela aprendeu, entendeu? Eu acho que o nível da Max subiu, tipo, no mínimo umas 4, 5 vezes a mais, só pela mudança de perspectiva. A mudança de ambiente é a que proporciona isso na gente. Se você for uma pessoa que passou a vida inteira num canto só e você se muda de cidade, muda de estado, o que seja, em algum momento da sua vida tu volta, sei lá, pra ver os amigos, ver seus pais, talvez tu tenha que mudar de cidade pra conseguir trabalho, pra conseguir estudar, que seja. Quando você volta pra aquele lugar, a sua percepção não fica diferente? Sua cabeça mudou,
sou, tá ligado? Não é nem uma parada de se achar mais do que os outros, nem nada do tipo. É só a questão de que quando você está num ambiente diferente, isso proporciona diferentes questões diferentes, realidades diferentes, perspectivas. O ego fez isso com o Yoshi mudou de ambiente, o Yoshi está com uma nova perspectiva sobre si mesmo, sobre o seu futebol, como utilizá-lo e aproveitar de si como uma ferramenta para vitória, para poder vencer, beleza? O Yoshi tem um motivo e eu acho que talvez seja um dos motivos mais incríveis da Liga Egoísta, se baseando nessa fala final dele do capítulo 321, ok, gente? Simplesmente a curiosidade por conhecer a si próprio. Cara, o quão infinito é Isagi Yoshi dentro da obra. Imagina até onde isso vai. Qual é o limite do corpo dele, das capacidades que ele possui, do que ele pode fazer com o seu cérebro. Eu acho que o ego acabou de instaurar na cabeça dele uma perspectiva muito interessante, no sentido de que, pô, nós já achávamos o Isagi incrível no final da Liga Egoísta, mas imagina, ele foi pra esse arco na Europa e voltou, provavelmente com a cabeça da seguinte maneira: irmão, até onde eu posso ir? Até onde? Tipo, é as mesmas bizarrices do Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Messi não tinha essas bizarrices. O Messi treinava direitinho, mas tinha muito talento e era muito habilidoso e conseguia isso. Mas o Cristiano Ronaldo sempre teve essas bizarrices. Pô, quanto mais shapeado eu consigo ficar? O cara com 40 anos ainda tá jogando bola pra conseguir marcar 1000 gols registrados em vídeo, né? Que é o que ele quer fazer, é o objetivo grande da vida dele na carreira agora. Bicho, imagina o Isagi com essa mentalidade. Pô, olhei uma arma, será que eu não posso trazer ela pro meu arsenal de uma forma adaptada pra a minha perspectiva, não? Ele já fez isso com a perna esquerda, né? Mas isso é uma coisa que dá pra se desenvolver se um ser humano normal realmente quiser fazer. Talvez não vai estar na mesma qualidade de um protagonista de um mangá, mas dá pra se trabalhar, né? Imagina, eu não tô dizendo que o Isagi vai se tornar um rei, tá bom? Mas eu tô dizendo que a influência desses novos ambientes que o ego proporcionou pro Yoshi vai provavelmente ocasionar no Isagi esse desejo não apenas só de vencer, mas também de ser derrotado aprendendo algo novo, entendeu? A derrota não vai significar mais o fim pra Isagi hoje. Pô, fui derrotado, nada a ver, tudo bem. Eu acho que o Isagi nessa viagem aprendeu a perder, porque até quando ele perder, ele vai estar saindo vitorioso se ele tiver tirado um aprendizado disso, né? Querendo ou não, eu acho que esse novo Yoshi, cara, realmente tende a ser um pouco arrogante, tende a ser um pouco egoísta em certas situações, mas isso é puramente e apenas para que ele mesmo possa evoluir. Eu sei que alguma galera vai ficar com raiva em algumas situações onde o Isagi tiver pensado muito além. É a situação do Neymar agora no Santos, né? O Neymar pensa numa jogada muito além da compreensão do jogador ali do Santos fraquinho e simplesmente ele fica puto depois porque os jogadores não conseguem entender. Ele já se posicionou no momento que o jogador do futebol brasileiro aqui não tá nem pensando em rolar a bola sequer. Então essas coisas vão acabar sendo ocasionadas na obra. Eu já tô pensando um pouco mais à frente aí na saga, mas eu tenho a compreensão que é isso que esse capítulo 322 vai nos trazer, beleza? O que um ambiente diferente pode proporcionar em você, não numa mudança necessariamente física, mas mental. E se pá, tá? Se pá, mesmo não sendo física, essa vai ter sido uma das melhores mudanças da história inteira. É o que eu acho. Vamos ver como é que se desenvolve. Tamo junto, gente. Nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo. Valeu, falou e... Cut!